criar projetos para beneficiar a população. Isso é de lei. Representar a população defendendo os seus direitos. Isso é de lei. Fiscalizar as obras e a administração pública. Isso é de lei. Aqui, na Assembleia Legislativa, é de lei trabalhar pela mudança e pelo bem do cidadão. Conheça mais o nosso trabalho pelo site Assembleia Legislativa. Você participa, a mudança acontece. Olá! Vida de concurseiro não é fácil, né? Toda vez que sai um novo edital, surgem inúmeras oportunidades para a preparação. Sobre concursos, nós vamos conversar hoje com Luiz Antônio de Carvalho, coordenador do LAC Concursos em Cuiabá. Muito obrigada pela sua presença no RDTV. Vamos já falar um pouco sobre uma oportunidade que surgiu aí no estado de Mato Grosso, né? O concurso para a área de educação. Como é que está a procura aí por cursos? Como é que está essa preparação desse concurso? Concurso público, o aluno sempre tem que aproveitar as oportunidades, né? Nós estamos passando aí um momento de escassez de concurso, dada até a crise econômica do poder público, tanto da União, dos estados, dos municípios, e o concurso da SEDUC, que foi publicado digital. São 5.748 vagas para quase todos os municípios do estado de Mato Grosso, cargos aí para nível fundamental, nível médio e nível superior, e claro, só passa o concurso público aquele aluno que tem um plano de estudos, que se prepara, senão ele vai ser mais um na multidão. Nesse concurso da SEDUC, qual o grau de dificuldade que você percebe? Olha, esse concurso da SEDUC temos algumas particularidades. De longe, este é o concurso mais difícil que eu conheço de Secretaria de Educação. Isso que estou no mercado há 25 anos. 25 anos no mercado. Esse concurso pela primeira vez, nós tivemos aí para cargo de nível médio e para professor, a cobrança de uma prova discursiva específica, na qual o candidato ele vai ter que realizar uma redação de até 30 linhas e mais 4 questões discursivas de 10 linhas. E nós sabemos que, infelizmente, aí, o nível de escolaridade da nossa sociedade ele é bastante baixo, as pessoas têm dificuldade de escrever um texto dissertativo e a nota de corte é 50%. Eu estou dizendo para o pessoal, o aluno que estudar, se preparar com esse foco, ele vai ser aprovado. Se ele conseguir vencer a nota de corte, ele tem tudo aí para ser convocado, porque são 5.748 vagas, e lembrando que nós temos aí, segundo dados do sindicato, mais de 10 mil cargos vagos. E o concurso tem validade de 2 anos por mais 2, ou seja, 4 anos. Então é uma boa expectativa. Uma oportunidade tanto, né? Então vamos já falar um pouco sobre as preparações, né, que um candidato deve fazer. Como se preparar para um concurso, por exemplo, porque a gente sabe que tem situações diferentes. Tem um concurseiro que já vem o tempo todo estudando, está se preparando, sempre que surge a oportunidade, ele já está ali, digamos, né, na caminhada. No ritmo, né? E tem aquele que não estava e de repente, poxa, é a minha área. Como é que você define o que acontece? Tanto vamos dizer assim, o marinheiro de primeira viagem, que está ingressando nesse concurso agora, quanto aqueles que já estão nesse barco, nessa caminhada há algum tempo, ambos os casos, eles têm que ter uma coisa chamada planejamento de estudos. Ele tem que ter projeto pedagógico, ele tem que saber estudar, tem que ter estratégia de estudos, né? Se não tiver isso, ele vai demorar muito tempo para ter resultado. Eu sempre digo o seguinte, que passa no concurso público aquele aluno que fixa conteúdo, não é aquele que estuda mais horas, né? Vamos supor, o aluno tem 100 pontos a serem estudados, e ele estudou aí 200 horas, 300 horas de estudo, passou por tudo, só que só estudou, não fixou o conteúdo. E aquele candidato dos 100 pontos, presta atenção, que conseguiu fixar 40 pontos, ele vai ter mais chances de sucesso do que este aluno que tem aí muito mais horas de aula. Então essa estratégia. Então passa em concurso público aquele aluno que fixa conteúdo. Então essa é a primeira premissa do candidato, né? Segunda premissa do candidato. O candidato tem que elaborar um plano de estudos, ele tem que priorizar aqueles assuntos que mais são cobrados na prova, ele tem que fazer uma listagem. Hoje em dia o conhecimento está aí público através da internet, está muito fácil, então nós temos várias dicas na própria internet como você elaborar um plano de estudos.
Por exemplo, da SEDUC, eu tenho um plano de estudos elaborado que está disponível na internet. O aluno que quiser seguir aquele roteiro do sucesso pode seguir. Então ele vai o quê? Ele vai priorizando os assuntos e dentro desses assuntos ele só passa por outro assunto se ele aprendeu esse assunto. E assim por diante. Né? Aí falou assim, fixar conteúdo. Como fixar conteúdo? O aluno tem que ser sistemático, tem que encarar o concurso público como fosse um emprego. No serviço formal você tem horário de entrada, você tem horário de saída, você tem as atribuições a serem desenvolvidas naquele dia. É a mesma coisa no concurso. Você tem que ter o horário de início dos seus estudos colocado, fazer um acordo psicológico aí anotando esses horários, né, os horários. Então, a hora que você começa a estudar, o que você tem que estudar naquele dia e a hora de término, assim que funciona. Tem que ter muita disciplina, né? Muita disciplina. E compensa, né? E uma estratégia que eu percebi nos últimos anos, aqueles alunos que separam um dia da semana, ele fala assim, esse dia da semana eu não vou estudar nada de novo, eu vou só fazer a revisão. Então o aluno, naquele dia, segunda-feira, estudou segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá? 5 dias. Nesses 5 dias, ele vai estudando, fazendo seus resumos, por exemplo. Ele separa no sábado, o sábado ele vai revisar tudo aquilo que ele já estudou. E isso ajuda a fixar. A fixar conteúdo. Fixar conteúdo. E no domingo, né? Desculpa interromper. E no domingo é a questão do candidato fazer exercícios. Então ele já se acorda cedinho, certo? Ele acorda cedinho, ele já separa aí 40, 80, até 100 questões e vai fazer seu treino. Então ele já faz o treino todos os domingos, faz o exercício que ajuda a fixar também. Depois disso, eu digo que ele está liberado para fazer um almoço de família, para ele ir no cinema, namorar um pouco, pelo dar menos atenção. um período da semana distrair um pouco, né? O que é mais, não sei se daria para falar em resultados, né? Mas as diferenças de cursos. A gente sabe que existem os cursos presenciais Certo. e existem os cursos online que estão crescendo cada vez mais no mercado, né? Sim, com certeza. Quais as diferenças e as vantagens de ambos para o candidato? É assim, os dois têm suas qualidades e os dois têm as suas, assim, não vou dizer, não, seus pontos fracos, né? Hoje eu digo assim com toda clareza, não tem como o aluno ficar competitivo somente tendo aulas presenciais. Isso que eu dou aula presencial e dou aula online também. Porque vou dar um exemplo de uma matéria que eu vou gravar hoje, né? Que é a Teoria das Relações Humanas, que inclusive é matéria para SEDUC, né? Em sala de aula, essa matéria eu tenho que abordar ela em 45 minutos, no máximo, né? No vídeo, como o tempo do vídeo é um pouco maior, a gente consegue abordar em 90 minutos. Ou seja, com mais detalhes. No vídeo, você otimiza muito melhor o tempo, a profundidade dos conteúdos no vídeo são maiores, né? E, claro, a facilidade do aluno poder assistir em qualquer lugar, em qualquer hora. Principal desvantagem da internet, o aluno não ter disciplina. Tem muitos se distrair, rede social, outras coisas. Exatamente. Então o aluno faz o seguinte, tem muitos alunos que falam o seguinte, olha, eu só consigo aprender com o professor lá, com giz, com pincel atômico, fazendo as anotações de tete a tete, ter esse contato, né? Então essa é a principal diferença, mas hoje o curso online, ele veio para ficar. O índice de aprovação do online é fabuloso, né? Fabuloso. Eu tenho alguns exemplos aí que posso passar para vocês, né? Onde assim, 40% das vagas, 50% das vagas são preenchidas pelos cursos online. Que interessante. E o custo-benefício, né? Outra vantagem do curso online. Por exemplo, você tem a oportunidade de ter uma aula de um professor do Rio de Janeiro, de São Paulo, daqui de Cuiabá, os melhores professores no curso online. Então você tem um quadro de docentes muito melhor do que o presencial. Em quanto tempo as pessoas conseguem já obter algum resultado de aprovação em concurso quando elas começam a se preparar? Olha só, o aluno, para ficar realmente assim em ponto de competição, são vários estágios, né? Então o primeiro estágio é aquele estágio que o aluno ele vai incorporar o clima do concurso, né? Para ele incorporar o clima do concurso é 90 dias,
Tá? Então, em 90 dias, isso para um projeto de médio e longo prazo. Né? Depois de 90 dias, ele começa a preparar o terreno para ele fixar os principais conteúdos. Aí mais 90 dias para ele começar a solidificar isso. Então, 180 dias. Depois de 180 dias, isso para ficar super competitivo. Aí ele começa a entrar no estágio de entrar em competição. Aí mais 60 dias ele está em competição, depois ele está competitivo. Depois que ele está competitivo, ele consegue ser aprovado aí em vários concursos. Agora, tem outra estratégia também, que é uma estratégia mais focada. Por exemplo, o concurso da SEDUC. Para quem está assistindo. Faltam 40 dias, e agora? Agora, para você entrar em estágio de competição, é quase impossível. Mas você pode elaborar uma estratégia. Porque as bancas examinadoras são pessoas que fazem as questões de prova. E se você fizer uma análise das provas, você vai perceber o seguinte, você vai perceber que as questões se repetem, os principais assuntos cobrados são quase os mesmos. Então, se você se sujeitar a uma reta final direcionada, considerando a quantidade de vagas que tem, e considerando o aluno que conseguir vencer a nota de corte, que é de 50%, vai ter chance. Então, nesse caso... Ser classificado, ao menos, Ser classificado. E quem for classificado, provavelmente vai ser convocado. Então, é um concurso diferente esse. Agora, quando tem 1, 2 vagas só, o aluno tem que estudar 1 ano aí, praticamente, para ficar em nível de competição. Um ponto importante também, que eu acho assim, interessante, é a questão do dia da prova. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Tá? Eu ainda faço algumas provas de treino. E no final do ano passado, eu fui fazer a prova do Instituto Federal do Mato Grosso, né? Só para testar o conhecimento, né? E minha assessoria, em vez de fazer a inscrição para o cargo de assistente administrativo, fez o cargo de TI. Nossa. Fez para o cargo de TI. Tecnologia da informação. Olha, aí eu cheguei no dia da prova, tranquilo, aí eu fui fazendo as provas. Quando cheguei no conhecimento específico, olhei assim, falei, peraí, essa prova está errada. Aí eu olhei lá, tecnologia da informação, aí eu falei, nossa senhora, o que eu vou fazer agora? Eu entrego a prova, eu desisto, eu tento fazer, venham vários... Chuto. Falei o seguinte, é uma oportunidade para testar os conhecimentos. E eu apliquei todas as teorias que eu tenho de estatística, de técnicas do chute, né? E de 20 questões, acredite, acertei 10 questões. Nossa. Muitas pessoas que são do cargo não conseguiram fazer isso. Mas quais são as premissas? Primeiro, eu estava com um estado emocional tranquilo, bom. Importante, né? Importante. Não estava ansioso, candidato. Então você tem que estar com um estado emocional muito tranquilo. Faça a sua parte, estude e coloque na mão de Deus que Ele sabe o que faz. Ansiedade, controle a sua ansiedade. Então, como eu estava com um estado emocional tranquilo, né, eu pude aplicar todas as teorias que eu tinha de estatística, de exclusão, né? Interpretar a questão tecnicamente, porque tem 5 alternativas, 2 ali, uma está contradizendo a outra, então você pode desconsiderar outras 3. Então essas técnicas de fazer prova também ajudam muito o candidato na sua performance. E a tranquilidade ajuda no raciocínio, certamente, com certeza. Né? Professor, para a gente encerrar, eu gostaria de que o senhor comentasse um pouquinho sobre o cenário atual no Brasil, né? A gente sabe que existe aí todo um cenário político conturbado, muitos projetos de lei, muitas reformas que estão vindo e que às vezes assustam. As pessoas às vezes falam assim, será que vai acabar concurso no Brasil? Será que vão abrir novos concursos? Vão fechar as vagas? Enfim, como que o senhor analisa esse cenário? Olha, eu analiso da seguinte forma. Concurso público sempre vai ter, principalmente porque nós temos uma cultura no Brasil de serviço público. E é constitucional também, é constitucional, é legal, está lá, e é preciso. Não podemos privatizar todos os serviços, nós não podemos delegar a justiça para o setor privado, por exemplo, a segurança pública, nós não podemos fazer isso. Mas eu analiso o seguinte, nos últimos anos aí, eu percebo o seguinte, que ano a ano a quantidade de vagas ofertadas tem diminuindo. Principalmente os últimos 3 anos, dada essa crise aí econômica que nós estamos passando no Brasil, mas eu tenho certeza que isso vai passar, né? O que acontece no mercado de concurso especificamente?
Hoje mesmo, antes de vir para cá para o estúdio, eu li uma reportagem que o governo quer aprovar a reforma da Previdência até outubro. Só a reforma da Previdência, o que vai provocar de aposentadorias vai ser gigante. Muitas pessoas já têm um requisito para se aposentarem e não querem passar por essa regra de transição. Segurança. Conclusão, cargos vagos. Semana passada eu vi uma notícia que deve prosperar, que o governo está fazendo o PDV, um plano de demissão voluntária. Né? Esse PDV, assim, eu tenho uma experiência com ele, com essa técnica, é o seguinte: o PDV, ele não atinge as pessoas que estão no início de carreira. Eles querem atingir quem está do meio para o final. Por quê? Maiores salários. Então, o que acontece? Normalmente, precisa do servidor público. Então, as pessoas vão aderir, claro que não são todas, vão se aderir a esse PDV e vai ter mais cargos vagos. Tá? Mais cargos vagos. Quem está no início vai progredir, vai abrir vagas. Ou seja, são oportunidades de concurso. E acredito também que eu sou bastante otimista, que a nossa economia vai crescer, né? A economia vai crescer. Não sei se vocês lembram dos anos aí de 2006 até 2011, 2012. Nós tivemos aí, na história de concurso público, dos 25 anos que eu milito no concurso público, foi o melhor ano de concurso público. Nós tínhamos concurso quase a cada 15 dias. Nossa. Por quê? Porque o Estado estava bem, a administração pública estava saudável, as finanças da administração pública, e com o Estado bem economicamente, ele faz as suas contratações. Mas é passageiro. Quero deixar uma mensagem para quem almeja, quem deseja, quem sonha em ser servidor público, que depende só de você. A crise vai passar e aproveite esse momento de crise para você estudar, para você se preparar, fazer um projeto de estudos, fazer um projeto de vida, que quando passar, nós teremos aí inúmeros concursos públicos e uma dessas vagas pode ser sua. Tá aí, fica a dica de ouro então, né? Sim. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Nós conversamos hoje com o coordenador pedagógico do LAC Concursos, o professor Luiz Antônio de Carvalho, falando um pouco sobre expectativas de concursos, dando dicas importantes para você que, de repente, não vinha se preparando, mas se vê a oportunidade, né, se vê numa situação de que, olha, eu acho que esse concurso para minha área pode ser a minha chance. Então, ficou aí a dica para você, também uma análise do cenário político, econômico do país. O professor trouxe aqui essa visão de que os concursos sempre existirão, né, e existe um movimento hoje que provavelmente daqui a pouco vai começar a abrir novas vagas. Então, fique atento. Procure informações. Falamos de cursos online, de cursos presenciais. Eu acho que essa é uma entrevista que vale a pena até rever. Convido você, então, a compartilhar, a acessar o site RD News, lá no RD TV, o canal do RD News no YouTube, ou mesmo no Facebook, e passar adiante a informação. A gente se vê na próxima. Às vezes, boas ideias não vão para frente simplesmente porque ninguém as compartilha. Mas para mudar isso, a Assembleia Legislativa está ouvindo a sociedade e levando as boas ideias ao plenário. E agora, quer saber como você gostaria de melhorar Mato Grosso? Acesse al.mt.gov.br/propostas ou as redes sociais para contar as suas ideias que merecem ganhar vida. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa, a mudança acontece.